Olá, bom dia a todos. Espero que vocês estejam aproveitando o quarto e último dia dos eventos de lançamento dos Anuários UCBAR de 2022. É com muito prazer que eu apresento a vocês a Sala Sescom Bahia, que vai trazer como tema a distribuição de rendimentos nos fundos imobiliários. Vamos contar com a participação do Alan de Souza, advogado no Sescom Bahia, do Renato Batiston, sócio da área tributária do Sescom, e do Eduardo Scovitch, sócio da área bancária e mercado de capitais do Sescom. Bom, pessoal, aproveitem o bate-papo, façam perguntas através do chat e agora eu vou passar a palavra para o Alan. Olá, pessoal, muito bom dia. Acho que, bom, dando continuidade aqui ao evento de lançamento do Anuário de Fundo Imobiliário da UCBAR, mais cedo no painel de abertura nós falamos um pouco ali das principais novidades do ponto de vista regulatório envolvendo os fundos imobiliários e uma das principais novidades que surgiram aí no ano de 2021, foi justamente, já ao final do ano, uma decisão da CVM discutindo um pouco os critérios para distribuição dos rendimentos dos fundos imobiliários. Nós mencionamos rapidamente ali esse assunto no evento dessa manhã, e agora a gente tem aí um painel específico para tratar com maior profundidade aqui desse assunto. Então, acho que para a gente começar, acho que vale só trazer um pouco o contexto dessa discussão, né? Basicamente, existe ali na Lei 8668, que criou os fundos imobiliários, existe uma obrigação de todos os fundos imobiliários distribuírem no mínimo 95% do seu lucro apurado conforme regime de caixa. A gente tem uma apresentação aqui que a gente traz exatamente o que a norma fala, porque toda a discussão da CVM, da decisão da CVM, está relacionado ali com esses critérios e com as definições que são trazidas pela lei e por alguns outros normativos aí da CVM. André, acho que o pessoal do UCBAR, se puderem colocar para a gente a nossa apresentação, que eu acho que não está aparecendo. Oi, Alan, eu acabei de compartilhar aqui, eu estava tendo problemas, acabei caindo aqui, mas não sei, vocês enxergam aí agora a apresentação? Agora está aparecendo, sim. Vamos lá. Vamos lá, acho que pode passar para o próximo slide. Vamos lá, só um minutinho que a gente já passa aqui. Aqui. Então acho que toda a discussão ela se insere aí nesse artigo 10, parágrafo único da Lei 8668, né? Então a lei ela diz o seguinte, que o fundo deverá distribuir às seus cotistas no mínimo 95%, e daí ele traz essa definição dizendo dos lucros auferidos, apurados, segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral, encerrado no dia 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. E com base nisso, enfim, todos os administradores de fundos sempre discutiram, né, como seria feita essa conta, como eles chegariam nesse número dos 95% dos lucros auferidos em regime de caixa. Acho que é importante, logo de início, mencionar que existe toda uma discussão quando a gente trata de conceito de lucro e regime de caixa, né, que seriam conceitos que não são propriamente compatíveis, porque lucro seria sempre relacionado aqui com uma ideia de regime de competência, enquanto o regime de caixa é simplesmente uma verificação de fato de recursos que ingressaram ou saíram do caixa do fundo, aqui no caso, né? E diante dessa discussão, a CVM lá em 2014 editou um ofício circular em que explorou um pouco
o que seria, né, esse lucro apurado em regime de caixa, né? E daí aqui a gente tem um pouco o texto desse ofício de 2014. Analisando esse caso, a CVM fez uma interpretação da lei em que basicamente ela diz que o fundo imobiliário, o administrador precisa sempre considerar um regime misto de caixa e de competência, porque de fato, quando a lei menciona lucro, estaria fazendo referência necessariamente a você fazer uma apuração num regime de competência. Enquanto você também não pode simplesmente desconsiderar o caixa, porque, enfim, se você vai fazer qualquer tipo de distribuição, você precisa necessariamente ter caixa, né? Então, basicamente, o entendimento da CVM nesse ofício, ele vai no seguinte sentido, de que o administrador ele deve identificar as receitas e as despesas reconhecidas contabilmente no período de apuração e que foram efetivamente recebidas ou pagas no mesmo período. Acho que aqui é importante também a gente mencionar um contexto histórico aqui de quando que esse ofício foi divulgado, né? Naquela época, a gente começava a ver nos fundos imobiliários operações de securitização de créditos detidos pelos fundos imobiliários. Então, você tinha ali alguns fundos que tinham imóveis, esses imóveis tinham contratos de locação, eventualmente build-to-suit de 10, 20 anos, e esses fundos começaram, então, a fazer operações de securitização em que eles antecipavam todos esses recebíveis. Então, o fundo, ele, ao fazer uma operação de securitização dessas, ele tinha ali um efeito caixa bastante relevante, né, em que basicamente ele antecipava 10, 20 anos de recebíveis e isso caía de uma vez só no caixa do fundo. E começou a ter a discussão. Então, assim, o fundo teve esse efeito caixa. Como ele teve esse efeito caixa, ele estaria, pela disposição da lei, ele estaria obrigado a distribuir esse caixa, né? E daí, justamente nesse sentido, então, a CVM relativizou um pouco esse conceito, porque esse ofício veio justamente no sentido de que você não adianta só você ter o efeito caixa, você precisa também que esse caixa já tenha sido reconhecido como resultado numa perspectiva de regime de competência, né? Então, basicamente, para a determinação do saldo de rendimentos passível de ser distribuído, o administrador deveria partir do resultado contábil, né, ou seja, lucro ou prejuízo, apurado pelo regime de competência em um determinado período e ajustá-lo pelos efeitos das receitas e despesas contabilizadas e ainda não recebidas ou pagas no mesmo período de apuração, bem como as receitas e despesas contabilizadas em períodos anteriores já recebidas ou pagas no período de apuração. Ou seja, nesse caso, nesse exemplo específico da securitização, né, aquele caixa que o fundo recebeu, como ele se refere a recebimentos de competências futuras, né, ele em tese não poderia ser distribuído ainda para os investidores, porque ele só poderia ser distribuído futuramente conforme os eventos vão acontecendo e vai acontecendo também o reconhecimento dessa receita de acordo com o regime de competência. E aí, então, a gente tem, a partir desse ofício de 2014, esse entendimento que basicamente orientou o mercado, né, em relação a como fazer esse cálculo, né, como chegar ao valor que os fundos de fato distribuem para os cotistas a título de rendimento e o que os fundos podem ou não reter, né. Depois, logo na sequência desse ofício, a gente teve também uma outra questão importante, que foi uma consulta feita pela Ambima, explorando um pouco alguns conceitos e alguns critérios ali relacionados com esses entendimentos manifestados no ofício de 2014, né? E daí, enfim, uma das questões que a Ambima coloca
com relação a despesas que o fundo pode ter para fins de conservação desses imóveis, para fins de algum outro tipo de reforma, etc., né? Como que faria para contabilizar essas despesas, se isso poderia ser deduzido daquela base principal que falava que 95% dos lucros você tem que distribuir, né? E acho que assim, nesse memorando que depois a CVM respondeu à consulta da Anbima, a CVM basicamente ela reafirma muito do que ela já tinha colocado ali no primeiro no primeiro ofício. E algumas coisas interessantes, né, é que a CVM coloca, por exemplo, que aquela obrigação de distribuir 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, ela tem o objetivo de garantir o recebimento semestral, no mínimo semestral, dos benefícios do investimento realizado pelo cotista, né? Então, ou seja, a CVM ela destaca bastante essa característica do fundo imobiliário como um veículo de investimento daquele pequeno investidor que tem por objetivo proporcionar rendimentos periódicos para esse investidor, né? Muito relacionado com uma cultura do investidor brasileiro, enfim, de investir em imóveis e receber aluguéis mensais e coisas assim, né? Então, ela destaca bastante essa característica nesse produto que é o fundo imobiliário. E acho que no mesmo sentido também menciona, né, que a adoção do regime de caixa para apuração dos lucros a serem distribuídos visa, como forma de proteção do cotista, atingir o máximo de distribuição possível, tendo em vista que o lucro pelo regime de caixa não permite descontos de provisões ou despesas futuras que ainda não transitaram pelo caixa, né? Ou seja, também indo nesse mesmo sentido, de que o fundo ele precisaria ser quase como uma estrutura pass-through, né, que conforme o administrador recebe ali os aluguéis, os rendimentos dos investimentos imobiliários, né, que isso precisa chegar ao cotista, porque esse é um elemento muito importante aqui, quase que essencial uma característica quase que essencial a esse produto, né? Enfim, e por fim, nesse mesmo memorando, a CVM reafirma aquilo que já tinha colocado no ofício anterior, né? Ou seja, a forma de cálculo, primeiramente se apura o lucro pelo regime de competência, o qual deve ser posteriormente ajustado pelas receitas e despesas que não geraram efeito caixa no período, né? Então, enfim, se teve algum evento de competência que ainda não teve caixa, ou se teve algum evento de caixa que ainda não foi reconhecido pela competência, como no caso da securitização que a gente mencionou agora há pouco, isso tudo deve ser ajustado no momento do cálculo do lucro. Enfim, acho que diante de tudo isso, a gente tem um cenário em que, basicamente, os administradores de fundo, de modo geral, entendiam que, havendo o recebimento de caixa, esse caixa já tendo sido ajustado pelos efeitos de competência, esse caixa seria, então, um rendimento passível de ser distribuído aos cotistas de fundos imobiliários, e de fato era assim que eles faziam. Até que agora, então, no final do ano, houve essa notícia dessa decisão do colegiado, em que basicamente, no âmbito de uma autuação de um fundo imobiliário, foi verificado que esse fundo, em tese, estaria distribuindo rendimentos além
do que ele poderia, né? E isso em qual sentido? No sentido em que o rendimento estaria relacionado com a existência de lucro dentro do fundo e esse fundo, então, ao fazer distribuições para os cotistas, eles estavam fazendo distribuições que superavam o montante de lucro que esse fundo tinha apurado naquele exercício, né? E quando a gente vai analisar a decisão mais a fundo, a gente verifica basicamente que essa discussão passava muito por conta de ajustes que precisavam ter sido feitos no lucro desses fundos e que não estavam sendo feitos por conta de avaliações e reavaliações de ativos e marcação a mercado de ativos que pertenciam ao patrimônio dos fundos. E a esse respeito, a CVM destacava, né, o disposto na instrução número 516, que basicamente traz ali o plano contábil dos fundos imobiliários, né? E daí, como a gente está vendo aqui no slide, logo no artigo 2º e parágrafo único, né, essa instrução 516, ela determina que os fundos devem aplicar critérios contábeis de reconhecimento, classificação e mensuração de ativos e passivos, assim como reconhecimento de receitas e apropriação de despesas, previstos nas normas contábeis emitidas pela CVM e aplicáveis às companhias abertas, observadas as disposições contidas nessa instrução, e principalmente o parágrafo único que diz assim que os ganhos ou perdas resultantes da avaliação de ativos ou de passivos do fundo, ainda que não realizados financeiramente, devem ser reconhecidos no resultado do período. Ou seja, a partir do momento em que a gente tenha num fundo imobiliário uma reavaliação de ativos que traga o valor desses ativos do fundo para baixo, isso impactaria diretamente o próprio resultado, o próprio lucro do fundo naquele exercício. Então, se o fundo teve ativos marcados a mercado que tiveram seu valor reduzido, ou o fundo teve imóveis que foram objeto de reavaliação, e essa reavaliação trouxe um valor menor do que o valor que existia anteriormente, essa diferença na avaliação impactaria diretamente o lucro desse fundo naquele exercício, ainda que, como a própria norma determina, não tivessem sido realizados financeiramente, ou seja, essa reavaliação foi simplesmente um laudo que o fundo recebeu, não que de fato o fundo vendeu aquele imóvel e apurou algum tipo de prejuízo, algo nesse sentido, né? E o que foi visto então é que esses impactos de reavaliação de ativo não estavam sendo considerados, né, nesse caso desse fundo autuado, e que, portanto, esse lucro ele não era ajustado nesse sentido, de modo que, então, os valores distribuídos ali na prática, eles superavam o limite ali do que a gente poderia chamar de lucro distribuível, né? E, enfim, e daí toda a discussão parte daí. E aqui a CVM destaca, por exemplo, que isso era algo que já estava previsto desde 2011, né, que foi a edição dessa instrução do Plano Contábil dos Fundos Imobiliários. Mas ao passo que, se a gente for observar, nas ocasiões em que a CVM se dispôs a discutir esse conceito, né, que foram, por exemplo, naqueles dois documentos que nós mencionamos anteriormente, o ofício de 2014 e depois o memorando de 2015, em nenhum momento essa questão da forma de como apurar o lucro e do que impactaria o lucro, isso havia sido discutido pela CVM, né? E da mesma forma, a gente verifica ali, por exemplo,
naqueles momentos em que a CVM menciona da possibilidade e da característica do produto, do fundo imobiliário, como um produto que tem esse objetivo de distribuir aos cotistas o máximo de rendimentos possíveis, etc., né? E também, enfim, agora falando um pouco de um caráter extra-regulatório, da própria forma como esse produto sempre foi enxergado pelo mercado, né? Então, o mercado, de fato, sempre enxergou isso como uma alternativa ao investimento em imóveis, né, em que, basicamente, o investidor ele coloca o seu recurso lá no fundo, esse recurso é utilizado para aquisição de imóveis pelo fundo, e a partir daí, todos os rendimentos de aluguéis, etc., que esses fundos gerarem, vão ser revertidos como rendimentos para esses cotistas, né? Enfim, fazendo um paralelo com essa aquisição, que seria, no caso, uma aquisição direta, né, dos imóveis, um investidor que compra um imóvel diretamente, se ele recebe, sei lá, R$1.000 de aluguel, né, esses R$1.000 de aluguel não vão ter nenhum impacto necessariamente por conta do fato desse imóvel ter se valorizado ou se desvalorizado, né? Enquanto aqui no fundo imobiliário, ao necessariamente essa valorização ou desvalorização impactar esse conceito de lucro distribuível, né, resultaria aí numa situação em que o fundo teria um caixa que ele recebeu e que ele não poderia distribuir, ele teria que reter isso em vez de distribuir isso como rendimento para os cotistas, né? Então, Eu acho acho que... que, fazendo um panorama, é basicamente isso. E agora eu queria convidar o Eduardo e o Renato para complementar. Obrigado, Alan. Eu acho que foi super bem resumida aí a situação, né? Ela é longe de ser simples, né? Pelo contrário, é bem complexa, né? E eu acho que até a presença do nosso sócio aí da área tributária, o Renato Baston, ela é bem oportuna, né? Para a gente conseguir explorar um pouco mais em detalhes, né? A situação no plano contábil tributário e tentar entender aí um pouco mais a fundo, né, quais são os reflexos e possibilidades aí, né. E aí queria começar colocando para o Renato Battiston, assim, a gente falou aqui de regime de competência versus regime de caixa, e aí você tem o regime misto. Me parece aqui que a gente tem muita subjetividade para um assunto tão sério, né, e que pode ter efeitos tão severos aí para os investidores e para os players de mercado, né, que diz respeito à própria tributação. Isso tem subjetividade mesmo, Renato, ou eu por não ser da área contábil e tributária, não vejo com tanta clareza essa posição da CVM. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Alan, pelo ótimo resumo. Acho que assim, Eduardo, tem sim, né, subjetividade. Não tem como dizer que não tem. A gente só deixa de ter subjetividade o dia, a hora e quando a efetiva reavaliação, né, se materializar, seja por um valor acima ou um valor abaixo, né? Obviamente que existem regras e critérios tentando delimitar essa subjetividade, tentando trazer maior segurança, mas não tem como dizer que uma previsão, quer dizer, que seja igual a uma previsão, e como toda e qualquer previsão, é passível de erro, é passível de acerto, enfim, mas o resultado real mesmo a gente só sabe quando liquida a operação. Falando um pouquinho sobre regime de caixa, regime de competência, né, isso, assim, obviamente, tem toda uma história por detrás disso, e acho que nos primórdios, né,
como é que se apurava lucro, né? É o quanto sobrou de caixa, né? Talvez é o que a gente costume dizer que a apuração de lucro da padaria. No fim do dia sobrou dinheiro ou faltou dinheiro? É tão simples quanto isso, mas assim, isso atende à realidade do dono da padaria, né? Que é uma atividade mais simples, né? Que ele talvez não tenha que dar satisfação para ninguém, não tenha sócios e tudo mais. Conforme a sociedade foi evoluindo, sociedade como um todo, né? E a união de esforços e as corporações, as SAs foram crescendo, se percebeu o seguinte: poxa, mas eu tenho aqui uma empresa que está fazendo investimentos, está com grandes atividades, grandes negócios, eu não posso aferir o lucro dela com base simplesmente naquilo que tem de caixa. Eu posso ter uma grande venda que vai se performar, vai ser paga só daqui a 2 anos, mas eu já estou efetivamente incorrendo em custos, já estou, né, assim, gastando energia, foco nisso. Então, assim, eu tenho que refletir esses eventos que não se traduzem em caixa, por exemplo, e tem inúmeros, né? Comprei um imóvel, vou penalizar o meu resultado porque saiu um caixa para eu comprar o imóvel? Não, eu vou penalizar o meu resultado na medida em que esse imóvel perde valor pelo uso, desgaste e obsolescência ao longo do tempo. Eu faço uma contratação de um seguro e pago à vista. Faz sentido eu dizer que toda a minha despesa nasceu naquele momento do desembolso? Não, eu vou penalizar o meu resultado ao longo do prazo de vigência do contrato. E isso para você tentar trazer uma certa, entre aspas, justiça, né? Porque imagina se eu sou um cotista, um acionista minoritário, que entrei naquela sociedade num momento de investimento. Então, eu não recebi nenhum centavo de todo aquele caixa que a sociedade, enfim, recebia, mas estava reinvestindo ou qualquer coisa. E por qualquer razão, saí num momento anterior àquele em que ela começa a efetivamente ter desinvestimentos ou aferir ou realizar aquele caixa que já tinha sido realizado, eu já poderia ter contabilizado ele como competência, né, ou talvez até já tivesse, mas não tinha o caixa. Então, essas regras elas foram feitas para tentar dar equalizar essa situação, né? Falar assim, não, olha, o lucro do período não é só aquele que decorre do caixa, ele decorre de outras circunstâncias. Mas isso, assim, funciona e vem funcionando muito bem para sociedades, né? Não necessariamente vai funcionar para toda a situação. Por exemplo, talvez não funcione para o Zé da padaria, que está pouco importante, para ele pouco importa se ele tem lá uma depreciação ou não tem, se o seguro dele vai durar 10 anos ou 5 anos em relação ao caixa. O que importa para ele é ter o caixa, ter acesso ao caixa e poder usar aquele caixa. Claro que a gente também não pode esquecer aqui que o Zé é o Zé e a padaria é a padaria, mas quando a gente fala, né, de pequenos negócios detidos por uma única pessoa, não dá para dizer que a gente não tem ali, no mínimo, uma pequena confusãozinha. Então, assim, existe essa subjetividade e ela, assim, a gente tenta, né, acho que as regras tentam afastar arbitrariedades, tecendo ali parâmetros e critérios, né, bastante técnicos para elaboração e reconhecimento dessas previsões de perdas, marcações a mercado, avaliações a valor justo e tudo mais. Agora, e assim, o que a gente sempre entendeu da lei das manifestações da CVM acerca do que diz a lei 8668 é que, assim, esse lucro auferido pelo regime de caixa seria inicialmente apurado com base nas regras tradicionais, né, de lucro com reconhecimento de receitas e despesas pelo regime de competência, e depois a gente expurgaria tudo aquilo que não tem efeito caixa, por exemplo, uma despesa de depreciação. Com base nisso, eu vou te falar que, pelo menos particularmente, eu sempre entendi, olha, eu vou retirar daí, se o meu lucro
por competência é 100, e lá dentro eu penalizei esse lucro por competência por uma despesa de depreciação de 30, na verdade, quando eu expurgo essa depreciação de 30, meu lucro passou a ser de 130. E se eu tiver um caixa lá de 130, eu posso distribuir esse caixa de 130 com base nisso. Então, assim, se isso que eu estou falando é verdade, eu sempre entendi dessa forma, então, desde lá de trás, eu já distribuí uma parte do meu lucro e algo que excedia o meu lucro. Ou seja, isso sempre existiu, inclusive com base nessa interpretação mais simples que eu estou falando de uma depreciação. Nem estou falando de avaliação a valor justo. A avaliação a valor justo é só mais um outro elemento, né? Mas será que você distribuiu o que excedeu o seu lucro ou você simplesmente calculou um novo lucro ajustado e é sim, esse lucro perfeito, ajustado? perfeito. É isso, né? Exato, porque assim, quem é essa questão de lucro pelo regime de caixa, ela não está conceituada em lugar nenhum, né? Não existe nenhuma regra, seja contábil, seja societária, dizendo o que é lucro pelo regime de caixa. A CVM tentou desvendar isso, né, por meio daqueles ofícios, mas, enfim, por mais respeitada que seja a posição da CVM, e é claro que ela é respeitada e balizada, é uma opinião e talvez existam outras formas de se encarar ou se conceitualizar esse lucro pelo regime de caixa. Agora, sem querer me furtar a essa discussão, e assim, me desculpem aqui pela menção aqui a um dos meus ídolos de infância, Bruce Lee, falido Bruce Lee, que poucos sabem, mas era formado em filosofia, e principalmente filosofia oriental, e ele falava o seguinte: olha, quando você quer descobrir a essência de alguma coisa, você não tem que somar coisas a ela, você tem que encarar aquilo como uma escultura. A beleza da escultura surge quando você vai retirando pedaços até que surge a obra, né? E aqui, fazendo um exercício como esse, a gente discute várias coisas, né? Posição da CVM, regime por apuração de lucro por competência ou por caixa, mas quando a gente vai tentando achar o cerne do problema, né? E vamos retirando algumas discussões que talvez atrapalhem a visão do real problema, na minha concepção, o real problema que a gente tem que discutir aqui, e envolve uma discussão mesmo, não tem uma resposta, é quem é que deve suportar uma eventual penalização na capacidade de distribuição de lucros de um FI, por força do reconhecimento de uma provisão para perdas, ou de uma avaliação a valor justo negativa. É o cotista que existe na data desse reconhecimento, ou é o cotista que existe na data da realização efetiva? Essa, a meu ver, é a pergunta que tem que ser respondida. E do meu modo de ver... eu até, desculpa te interromper, mas eu até acrescentaria que é muito interessante esse paralelo que você fez com a padaria, com a valorização ou depreciação. Os imóveis, eles têm uma volatilidade de preço intrínseca, né? Então, embora a gente não veja, aquela laje comercial, ela tem uma volatilidade de preços, né, o tempo inteiro. E ela pode ter o seu valor depreciado durante 2 meses e depois valorizado por mais 2 meses por questões diversas ali, né? Por variação na taxa de juros, por falta de estoque, consumo do estoque, enfim, por uma série de pontos. E quem que deve sentir essa variação? A gente não... acho que esse é o ponto, né? Será que a gente tem que dar efeito a essa variação? Eu acho que é exatamente isso, né? E aí, quando eu vejo essas manifestações da CVM, eu imagino que carreguem um viés, né, do que é feito nas sociedades, e nas sociedades essas avaliações, de fato, afetam a capacidade das sociedades em distribuir o lucro. Ok, mas enfim, esse foi um sistema que se amadureceu dessa forma. Agora, eu devo aplicar essa mesma metodologia para um fundo imobiliário?
né, seja por analogia, seja, enfim, por qualquer construção que seja feita, vou puxar aqui um gancho aqui do que o Alan já falou. Quando eu, Renato, compro ações da Petrobras, por exemplo, é claro que assim, eu sou um investidor, eu não tenho condição de ir lá, né, enfim, nem conhecimento técnico, nem financeiro, e nenhum conhecimento para falar assim, poxa, eu quero explorar petróleo, né? Quero me dedicar a isso. Mas eu posso me tornar acionista de uma empresa que faz isso. Então, assim, ela tem lá todo o sua parte operacional, sua parte contábil, societária, então assim, no meu modo de ver, faz sentido que eu possa receber como dividendo, de fato, só aquilo que é realizado não, só aquilo que decorre de um lucro contábil e que seja realizado pelo regime de caixa, né? Porque senão também a gente tem aquela figura na lei das SAs do lucro realizado que permite às sociedades que retenham lucros quando ela não tem a capacidade de distribuir. Agora, faz sentido eu aplicar isso para um fundo de investimento imobiliário? Poxa, vou me colocar de novo na situação de um investidor. Por que eu estou investindo num FI? Sei lá, por N razões, mas eu diria que acho que na maioria dos casos, porque eu queria ter a possibilidade de investir num imóvel interessante, por exemplo, numa laje corporativa, não tenho capacidade financeira para tanto, mas eu tenho um pequeno investimento que me permite comprar uma cota de um fundo que é o dono da laje. Poxa, ótimo. Agora, vamos imaginar que eu fosse realmente uma pessoa com condições financeiras suficientes e comprasse a laje corporativa, né? Então eu tenho vamos colocar em duas situações, uma em que eu não tenho a capacidade financeira para comprar a laje corporativa e outra em que eu, e portanto compro cota de um FI, e na outra em que eu compro a laje corporativa. Bom, se eu comprei a laje corporativa e essa laje está alugada, pouco importa se em 2 meses ela subiu de valor, ou depois nos próximos 6 meses ela perdeu o valor. Toda aquela renda é uma renda realizada, vou pagar imposto sobre isso e vou poder usar esse aluguel do jeito que eu quiser. Agora, porque isso está dentro de um FI, eu preciso observar as regras contábeis que normalmente são aplicáveis para uma sociedade e, portanto, eu não vou ter acesso a esse aluguel porque ele foi corroído pelo valor justo negativo. Será que foi isso que a legislação quis? Olha, por tudo aquilo que o Alan comentou, eu tenho para mim que não. E digo até mais, se a gente tivesse que fazer uma analogia, né, ou fazer alguma construção, quando a gente vai buscar aquele conceito do que é um fundo de investimento, ele diz que é uma comunhão de recursos. Então, assim, eu não sou acionista de uma sociedade, eu tenho efetivamente um pedaço daquele todo. Eu estou muito mais para um condômino do que para um acionista. E se eu fosse um condômino, eu receberia aquele aluguel independentemente de qualquer outra coisa, né? Tá muito mais para um condômino, não, você é um condômino. É. Então por que eu tenho que ser Tem penalizado? natureza Assim? de condomínio, né? Então assim, eu entendo que assim, por mais que assim a discussão talvez não seja tão simples assim, mas realmente por tudo aquilo, né? O FI ele tem o intuito, vamos dizer assim, social e mercadológico de atrair investimentos, de trazer, buscar na poupança popular investimentos, de trazer esse pequeno investidor, dar uma oportunidade para ele investir no mercado imobiliário, e aí eu vou penalizar esse público por conta dessa interpretação ou dessa forma de encarar esse tipo de situação. Me parece que não era esse o intuito da lei, né? Me parece que não era nesse sentido que a própria CVM estava, no passado, orientando o mercado. Então, assim, eu realmente tenho um pouco de dificuldade em concordar com com esse modo de ver, de que eu tenho que penalizar o cotista de hoje por força de uma possível perda que talvez nunca se materialize. E que oscila ao longo do tempo, né? Então hoje eu tenho um resultado, amanhã eu tenho outro resultado, eu posso ser cotista de um fundo hoje, posso não ser cotista dele amanhã, enfim, e eu vou ficar ao sabor dessas oscilações, e que, como você falou, também tem uma subjetividade, no mínimo, razoável, por mais técnica que seja.
Eu achei muito boa essa análise, né? A questão aqui é quem eu vou penalizar, é o cotista de hoje ou é o cotista de amanhã, né? Eu acho que é basicamente isso. Agora, tem um ponto que não está muito claro para mim, que é, tudo bem, eu tenho uma despesa que é dedutível da base de lucro distribuível, e que não tem efeito caixa. Então, reduziu o meu lucro, de forma que eu não tenho mais aquele lucro que eu tinha, eu tenho um lucro menor. E aí eu vou e distribuo, mesmo assim, aquele lucro sem considerar essa despesa, né? Então, o CVM me diz que aquela parte que excedeu o lucro vai ser considerada uma amortização de cotas. Não está, de fato, claro para mim por que essa distribuição, que é uma amortização de cotas, ela gera a tributação. Então, é porque quando a gente pensa, né, quando a gente avalia as questões tributárias, né, a gente tem a questão do princípio da legalidade. E toda vez que a gente, ou seja, o que diz o princípio da legalidade? Eu só sou obrigado a fazer alguma coisa quando previsto em lei, ou eu só estou sujeito a algum tributo que está previsto em lei, né, essencialmente. E a gente tem no Código Tributário Nacional uma disposição que fala: disposições que tratem de isenção devem ser interpretadas literalmente. Então, quando a gente pensa na legislação do FI, e a legislação do FI fala assim, rendimentos distribuídos para o FI, para pessoas físicas e que atendam todas aquelas condições, né, o fundo tem 50 cotistas, é negociado em bolsa e tudo mais, são isentos de tributação. Então, assim, eu tenho que interpretar isso de maneira restritiva, de maneira literal. E se alguém disser, né, alguém, a CVM, né, falar que aquilo que está sendo distribuído para o cotista não é um rendimento, mas sim uma amortização de cotas, eu posso ter uma discussão com a Receita Federal no que se refere ao tratamento que eu der para isso. Aquilo que for rendimento, não tem dúvida, esse eu não vou tributar, mas aquilo que eu recebi a título de amortização de cotas, eu vou ter uma discussão. A discussão é: qual é o tratamento fiscal na amortização de cotas? E aí nasce uma série de coisas, tá? Primeiro, se a gente olhar de maneira muito técnica e restritiva, né, a legislação dos FIs, sequer lá tem o conceito da amortização de cotas. A Lei 8668 só fala duas coisas: distribuição de rendimentos e resgate. Bom, o resgate vai acontecer na liquidação do fundo. A Instrução Normativa 1585 também só fala de distribuição de rendimentos, também fala de ganho de capital, né, na venda de cotas, e o que eu faço no resgate de cotas. Então, assim, sequer eu tenho um tratamento expresso para o que fazer na amortização de cotas. Mas, assim, acho que ninguém vai questionar muito que, assim, a amortização de cotas, ela envolve uma espécie de, assim, eu vou cancelar uma parte da minha cota e vou receber um recurso em troca. Então, assim, ela tem toda a feição de uma apuração de ganho de capital, ou de alienação, enfim, de uma operação sujeita à tributação. Ela está muito mais para um resgate, né, do que para qualquer outra coisa, mas não é um resgate. Assim, disso surgem algumas dúvidas, né? Se isso não é rendimento, o que seria? Bom, talvez seja uma operação sujeita a ganho de capital. E aí, ou simplesmente o retorno de parte do capital investido. Um retorno de parte do capital. Eu lembro que a gente teve muito essa discussão nos fundos fechados em geral, né? Nos fundos multimercado, por exemplo, fechados, em que se discutia se as primeiras amortizações elas deveriam ser encaradas como rendimento, como principal, ou como uma proporção entre um e outro. E a maioria dos administradores, até onde eu sei, adotou essa postura, que é uma postura intermediária, de que deveria ser algo proporcional entre principal e o rendimento, o estoque de rendimentos do fundo. A gente poderia adotar uma postura semelhante aqui? Então, assim, bom, a gente teria que criar algo nesse sentido, tá? Porque essa discussão dos fundos multimercados ou dos fundos fechados em geral, esse tratamento que você mencionou, ele está tipificado para fundos sujeitos à tributação em geral, a título de exemplo, um fundo multimercado ou um FDIC. O FI,
por expressa disposição da legislação tributária, essa disposição não se aplica para fundos sujeitos à tributação exclusiva. Desculpa, exclusiva não, a tributação específica, tal qual um fundo de investimento imobiliário. Então, quando você pega um fundo que tem tratamento tributário específico, caso de um FIP, caso de um FIPE, caso de um FIA, você tem que ir lá naquela legislação específica e ver o que esse grupinho de ações aqui, ou de dispositivos, fala sobre amortização de cotas. Por exemplo, no FIP tem, né? Na amortização de cotas vai ser assim. No FIA tem, na amortização de cotas vai ser assim. No FI não tem. Né? Então a gente vai ter que buscar, vai ter que criar, vai ter que fazer alguma analogia, tal, eventualmente buscando até uma solução parecida com a que você deu, mas eu diria assim, onde é que pega para o cotista? Bom, é que o cotista deixa de, ao deixar de classificar isso como um rendimento, ele perde a isenção e começa a ter uma preocupação se ele tem ganho ou não tem ganho nessa amortização de cotas. E essa preocupação, na verdade, ela vai além do cotista, ela até pega o administrador também, né? Porque como em muitos casos, por exemplo, no resgate de cotas, quem é responsável por recolher o imposto de renda sobre o ganho, o cotista, é o administrador. Bom, e na amortização de cotas, de quem que é essa responsabilidade? Será que é do administrador também? Bom, não está na lei. Então eu diria, bom, se não está na lei, eu não posso construir uma responsabilidade legal por analogia. Então, deveria talvez recair para o próprio cotista fazer essa conta. Mas, de novo, isso também não está expressamente previsto na lei, que na amortização de cotas eu vou fazer de um jeito ou de outro. Então, assim, existe um limbo tributário em relação a isso. E não só tributário, eu diria legal também, porque, como eu mencionei, a Lei 8668 não fala de amortização de cotas de FI. Então, assim, se a legislação da CVM dispõe dessa forma, bom, tudo bem, ok, ela dispõe, o mercado talvez use disso, mas o fato é que a Lei 8668 não fala, e aí a gente vai ter que, enfim, pensar e avaliar como fazer ou como reagir ao adotar um procedimento que não está regulado em lei, né? Que consequências tributárias eu vou dar para isso? E não tem uma resposta pronta, não tem. E acho que aqui discute-se bastante também, né, o fato de que na manifestação da CVM ela menciona que esses eventos que foram analisados, eles deveriam, em tese, ser reclassificados, né, então aquilo que já foi pago, que o cotista já recebeu a título de, inicialmente como rendimentos, seriam reclassificados como amortização e que, inclusive, esse cotista teria essa obrigação de fazer esse cálculo, né? Enfim, considerando toda essa discussão que você colocou, Renato, mas fazer esse cálculo e, inclusive, recolher eventual tributo retroativo, né? Então, é um problema, porque se essa lei for aplicada de maneira, quer dizer, essa lei não, desculpa, essa interpretação for aplicada de maneira retroativa, esse cotista pessoa física, primeiro, ele vai estar sujeito a esses problemas, a não ser que a Receita Federal eventualmente entenda que esse é um problema exclusivo do administrador, porque tem algumas situações fiscais que a obrigação é exclusiva do administrador, né? Aquilo que a gente chama de tributação exclusiva na fonte. Mas vamos assumir aqui que seja um problema, enfim, ou de quem quer que seja esse problema, mas se for um problema do cotista, além de tudo, ele sequer tem elementos para fazer essa conta, porque ele não sabe daquilo que ele recebeu, o que é rendimento, o que é devolução de principal, amortização de cota, assim, vou pegar aqui num paralelo um CRI, né? O CRI, muitos CRIs, talvez todos, enfim, eu sei que muitos, quando eles fazem aquele pagamento mensal, uma parte é amortização de principal, outra parte é rendimento. E o cotista, o crisista, ele recebe essa informação, ele tem que receber essa informação para poder dizer quanto que ele vai reduzir do valor principal, né, que ele informa na ficha de bens e direitos, e quanto que ele vai dizer que é um rendimento isento, mas sem essa informação ele não consegue preencher a declaração dele. E da mesma forma que se ele não tivesse informação, sequer ele tem como fazer essa conta.
né? Para isso, então, o próprio administrador é que teria que fornecer esses elementos para ele. Eu acho que a gente podia só fazer suspender um pouco esse ponto, só para responder algumas perguntas aqui. Nosso amigo claro. Dimitri mandou algumas perguntas, né? E acho que são muito boas, né? Uma delas é se é possível usar a receita do fundo para gastar em obras necessárias, fazendo com que a distribuição de rendimento fique abaixo dos 95% no semestre. A norma determina que você distribua no mínimo os 95%, né, do teu lucro. Agora, você tem aqui pela pergunta despesas necessárias, né? Imagino que você consiga, e aí eu queria te ouvir, Renato, e até se o Alan já teve essa experiência, que você consiga criar uma provisão dentro do fundo para essas despesas que são necessárias para a continuidade da utilização do imóvel, né? E aí, com isso, você consiga reter esse recurso dentro do fundo. Isso foi discutido um pouco, né, naquela manifestação da Ambima e nesse ofício, nesse memorando da CVM de 2015, porque inicialmente a ideia de distribuição de 95% do resultado pressupõe a manutenção de 5%, né, como uma reserva justamente para fazer essas obras de manutenção dos imóveis, etc., né? Mas um ponto que a Ambima coloca é justamente em alguns casos específicos, em alguns tipos de imóveis específicos, em que essa manutenção acaba exigindo muito além do que esse 5% consegue cobrir, né? Então, para entender como é que ficaria a questão da distribuição nesse sentido. E lá em 2015, a CVM ela discutiu isso um pouco mais sob o aspecto dessa necessidade de distribuição dos 95%, se isso acabaria descaracterizando o fundo em relação às isenções fiscais que a lei determina, né? E que, na análise da CVM, a princípio não, ou seja, se o fundo, por algum motivo, não distribuir os 95%, precisar fazer uma retenção maior do que 5% para efeito de obra, de manutenção, etc., que isso não resultaria numa descaracterização do fundo para fins de aplicação da isenção fiscal, mas que justamente esses 95%, a distribuição de 95% era muito mais uma forma de garantia aos investidores de que o fundo, de fato, vai operar num regime de disponibilizar para os investidores, de pagar rendimento no máximo que ele conseguir. Então, pelo menos 95%, né? Exceto em algumas situações muito específicas, em que a CVM, inclusive, nesses casos, ela sugere que seja feita uma assembleia em que os cotistas compareçam e aprovem em assembleia que naquele momento específico, naquela situação específica, o fundo vai distribuir um pouco menos, né? Eu acho que faz todo sentido interpretar dessa forma, porque se a despesa é necessária, assim, poxa, eu preciso dela para continuar operando com segurança. Então, vamos pegar a seguinte situação. Não, o fundo me obriga a fazer essa distribuição, e aí das duas uma, ou eu não faço a obra necessária, ou eu tenho que distribuir para depois chamar novos recursos para custear, o que é uma coisa que me parece um contrassenso. Principalmente se a gente pegar e pensar o seguinte, puxa vida, não deu, teve uma fatalidade, e assim, por mais que eu estivesse em dia com as minhas obras de manutenção, aconteceu ali um acidente, né? Por exemplo, estourou lá o tubo de gás lá do shopping e eu tive o prejuízo. E vamos imaginar que aquele shopping fosse detido por um FI. Bom, eu não teria essa discussão, porque eu tenho um prejuízo, esse prejuízo já corroeu o meu lucro, aí eu uso caixa para fazer a obra de conserto. Agora, só porque eu estou agindo de maneira diligente, estou evitando que um prejuízo se materialize, aí eu sou penalizado tendo que distribuir para depois chamar de novo. Não, aquilo que é necessário, e, portanto, eu não deveria distribuir
distribuir para depois, eventualmente, pedir para o cotista fazer um novo aporte no fundo. Eu acho que faz todo sentido essa análise, e aí, de outro lado, vem a questão, né? Tá bom, mas eu não tenho que fazer essa reparação e ainda assim quero utilizar o dinheiro que deveria ser utilizado para distribuição, quero reutilizar ele para investimento. Aí entra muito o que o Alan falou também, na questão da Assembleia, já vi que a CVM também se manifestou já a esse respeito. Eventualmente seria possível, por meio de uma Assembleia, né, você deliberar essa retenção, mas aí sujeito, até onde eu sei, a ainda discutir esse ponto com Receita, né? Porque Sim. A gente não tem uma posição consolidada, né, a esse respeito. Não tem. Eu acho que esse é um ponto realmente mais sensível, porque, por exemplo, o FI ele não tem um come cotas, mas essa distribuição de 95% ela faz um papel de come cotas perante a arrecadação, né? Ela garante que você distribua aquilo lá e você para quem não for isento, né, tem uma tributação na fonte sobre aquela distribuição. Então, assim, esse assunto ele é menos sensível quando você está falando de um fundo que talvez assim, 100% dos cotistas são isentos, porque aí pouco importa, distribuiu, reinvestiu, não ia mudar nada na vida do fundo mesmo. Mas, de repente, um fundo que tem ali uma parcela de investidores que não gozam de isenção, você pode, eventualmente, talvez ter uma exposição pelo fato de você ter evitado a tributação que ocorreria normalmente se tivesse tido essa distribuição, né? Perfeito. E só voltando sobre um ponto específico, a gente falou que eu posso ter esse efeito da tributação, né, o efeito adverso da tributação ao distribuir algo que excede o meu lucro, né? E aí isso seria considerado uma amortização de cotas, e aí tem essa discussão aí sobre a tributação. E aí, então, vem a pergunta, né? Então, o que eu posso fazer? Já que eu tenho esse excesso dentro do fundo e não quero ter esse efeito adverso da tributação, o que eu faria com esse recurso dentro do fundo? Poderia reinvestir, né? Pois é. Ou não, ou sou obrigado a distribuir, me sujeitar a essa tributação eventual. Me parece que aqui, a menos que você encontre investimentos próprios do FI, você simplesmente investir o recurso no mercado financeiro, você vai estar sujeito a uma tributação adversa, né? Porque o fundo imobiliário é uma daquelas grandes exceções à norma de que o fundo é neutro, um ambiente neutro de tributação, né? Quando ele investe em ativos do mercado financeiro, ele se sujeita à tributação como uma pessoa jurídica, né? Correto? Sim. Ele só tem isenção se ele investir em CRI, LCI, né, títulos da atividade imobiliária ali. Então você pode chegar numa situação em que você reteve esse recurso dentro do fundo, não tem ativos imobiliários ou títulos imobiliários para investir, não quer distribuir para não sujeitar o cotista a uma tributação, então você é obrigado a colocar esse recurso em ativos de mercado e se sujeitar a uma tributação aí que chega a 34% sobre o ganho, né? Que é muito mais gravosa do que a tributação da pessoa física nesses mesmos ativos. Não vai ser 34%, não vai ser. Nesse sentido, não é aí que tem a equiparação. Isso é quando o FI é equiparado a uma PJ por força da característica dos cotistas dele e tal. Mas ele vai ter uma tributação que é aquela tributação na fonte, né? E seria equivalente à da própria pessoa física. Mas não deixa de ser uma uma ineficiência que não estava prevista, né? Assim, a rigor ele distribuiria aquilo para a pessoa física faz aquilo o que bem entender, eventualmente até reinveste no próprio FI e continua tendo rendimentos isentos, né? Dessa forma, se o fundo investir em algo que não seja ligado ali à atividade imobiliária, a gente vai ter essa ineficiência, ainda que não seja 34%, vai ser os 15 a 22, os 22,5% a 15%. Perfeito. Tá. O Dimitri ele tinha feito uma outra pergunta, só antes da gente mudar de assunto, se já teve algum processo da Receita sobre a tributação de amortização de cotas. Não, Dimitri, pelo menos não que eu conheça, tá? Acho que essa é principalmente de FI.
é uma situação recente, né? Não tem ainda uma posição da CVM, acho que a Receita Federal, imagino eu, só vai começar a prestar atenção ou começar a reagir uma vez que se defina que efetivamente haveria impossibilidade de tratar como rendimento aquilo que foi pago em excesso ao lucro do fundo. Até então, a Receita Federal vem concordando, né, ou nunca discordou, até porque a CVM também não discordava de que era um rendimento que estava sendo pago pelo FI. Perfeito, perfeito. E também quando a gente fala em reinvestimento, né, de valores que eventualmente fiquem retidos por conta disso, né, que o fundo não pode distribuir, a gente precisa pensar também em cada fundo especificamente, nas características, né, e no mandato que o gestor tem em cada fundo desse, né, então, porque de fato, alguns fundos são fundos de gestão ativa, em que o gestor, ele tem ali uma discricionariedade de encontrar novos ativos e trazer novos ativos para dentro do fundo, né, enfim, desconsiderando uma discussão de se esse recurso residual que sobrou no fundo vai ser suficiente para comprar um novo ativo. Mas em alguns outros fundos, não, são fundos muito específicos, são fundos criados para investir num ativo especificamente, no shopping A, na torre corporativa B, né? Então, assim, como que o gestor não teria nem a competência para sair comprando um outro ativo para jogar dentro do fundo para utilizar esse recurso que sobrou, né? É uma discussão bem Bom ponto. complicada nesse sentido. A título de curiosidade, tá? Porque assim não deveria aqui ser relevante para o deslinde da questão, né? Mas a gente estava falando, né, de avaliação a valor justo e provisões. A gente tem aquela forma um pouco leiga, né? Talvez um pouco assim jocosa de falar que a Receita Federal é nossa sócia nos nossos investimentos, né? Afinal de contas, sempre que a gente tem um ganho, ela vai lá e a gente sofre aquela mordida do leão, né? Quando a gente fala de pessoa jurídica que está ali sendo tributada, né, pelo lucro real, pelo lucro baseado na contabilidade, pelo lucro contábil, o que diz a regra fiscal, né? Ela fala assim, olha, quando eu for pegar a minha parte do seu lucro, você desconsidera a provisão e o AVJ, tá bom? Não venha querer dizer que você tem menos lucro porque você tem uma provisão e uma avaliação a valor justo negativa e por força disso você vai me pagar menos, tá bom? E assim, isso é a regra que existe desde sempre, tá? Eu não estou querendo dizer se ela é uma regra ilegal ou não, eu só estou aqui querendo dizer assim, olha só que interessante, né? Quando a gente faz uma comparação, o fisco ele não aceita que você reduza o lucro, no caso o lucro tributável, por força dessas provisões, né? Mas no caso aqui dos nossos FIs, talvez a gente tenha que aceitar essa ou se conformar com esse efeito. Perfeito, perfeito, pessoal. Eu não sei se vocês têm algum ponto adicional ou se os participantes têm alguma pergunta. Acho que aqui do nosso lado a gente esgotou os assuntos, né? Não sei. Se o pessoal do Okibar puder dar uma olhada para a gente, se chegou alguma questão, a gente pode debater aqui. Acho que não. Perfeito, perfeito. Então, acho que chegamos ao fim aí da nossa discussão. Né? Agradeço muito aqui o Alan pela apresentação inicial, a participação do Renato nos fornecendo todas essas informações. E
quero colocar aqui o escritório à disposição de todos para o que a gente puder ajudar sobre esse assunto ou qualquer outro assunto. Temos a Rafaela aqui conosco. Rafaela, quer entrar aqui? Não. Se vocês já tiverem terminado, só para eu finalizar. Se vocês ainda quiserem falar e acho que e a gente está monitorando também, né? Então, acho que só para explicar um pouco em que fase que está essa discussão na CVM, né? Então, a gente tem notícias de que o fundo autuado ele entrou com um pedido de reconsideração da decisão lá perante o colegiado, né? Com efeito suspensivo, ou seja, aquela decisão ali do final do ano, os efeitos delas estão atualmente suspensos, a CVM está reavaliando e em algum momento, eu imagino que ainda esse ano, deve vir uma resposta definitiva aí do colegiado da CVM nesse sentido. E a gente está monitorando isso e vai manter aí o mercado informado. Então, enfim, entrem lá no nosso site também, sescombarrier.com.br, tem a opção lá de se inscrever nas nossas newsletters e assim que sair alguma coisa, vocês serão devidamente avisados a respeito disso. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, chegamos ao fim da Sala Sescom. Queria agradecer a participação do Alan, do Eduardo e do Renato. Agradecer também ao pessoal que está nos assistindo. E queria avisar que o evento ainda não acabou. A gente vai fazer uma pausa agora para o almoço, mas às 2h30 a gente está de volta com a Sala Vortex, que vai trazer como tema as novas fronteiras dos fundos imobiliários. A gente espera vocês lá. Até já!